Olá! Nos campos paranaenses, esta safra deve ter menos milho e mais soja, o que não é diferente do que se esperava. Afinal, os estoques do cereal ainda estão bastante altos, principalmente após a grande safrinha que tivemos. E a safra dos Estados Unidos, que já começou a ser colhida, ainda tem resultados duvidosos. O resultado é que o milho está valendo abaixo do preço mínimo que deveria ser garantido pelo governo federal. E os produtores não veem outra saída senão reduzir o espaço destinado ao cereal. Só que aí começa outro problema. A rotação de culturas, tão recomendada pelos agrônomos e tão importante para o solo, tem ficado de lado nos campos do Paraná. Esse é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também. Após o fim do vazio sanitário, começa o plantio da soja no oeste do Paraná. Produção de uvas. Incentivados por cooperativa, pequenos produtores de Toledo estão trocando a área de lavoura para cultivar a delicada matéria-prima de sucos e vinhos. A previsão do tempo, cotações, as notícias mais importantes da semana, você também confere aqui no Tarobá Rural. E uma reportagem que pode ter sabor amargo ou pode ter aquele gostinho que lembra os velhos tempos na casa da vovó. É que nós vamos contar tudo sobre o cultivo de plantas medicinais. Domingo, 22 de setembro de 2013, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! Os poucos produtores que devem plantar milho nesta safra correm contra o tempo para avançar pelos campos com as sementes. O trabalho teve um pequeno atraso este ano, devido à estiagem, que andava preocupando os agricultores. Mas depois que a bendita chuva veio, tudo voltou ao normal. Os irmãos Devair e Deuclécio passaram o fim de semana trabalhando. Eles plantaram 7 hectares de milho, o suficiente para fazer a silagem que vai alimentar o gado leiteiro. Já o restante das terras, quase 40 hectares, será coberto com soja. Se der uma geada mais para frente, o milho escapou já, né? Já está bem granado, porque se espera daí para plantar depois da chuva, ele pode demorar, né? Se que nem aqui que a terra está macia, daí tem que esperar uns 2, 3 dias. Daí já passa do dia 20, né? Na região oeste, o plantio estava um pouco atrasado em relação ao ano passado, devido ao período de estiagem. Os agricultores plantaram no pó, acreditando nas previsões de chuva do início da semana. Mas o Paraná deve produzir menos milho na safra de verão, abrindo espaço para a soja e para o feijão, que oferecem preços mais atrativos. De acordo com a Secretaria da Agricultura, a queda deve ser de 18,9%, o que corresponde a 165 mil hectares a menos no estado. O preço médio recebido pela saca em agosto fechou em R$ 17,00, enquanto no mesmo período de 2012, a mesma saca valia R$ 26,00. Nesta revenda de insumos, a comercialização de fertilizantes e sementes indica uma redução na área plantada ainda maior, até 30%. São produtores que deixam de lado até a rotação de culturas, tamanho é o desânimo com os preços. Para o gerente da revenda, o alto estoque de milho no país, devido à safrinha de milho recém-colhida, aliado à safra norte-americana, que deve ser colhida em breve, acaba tirando a expectativa de melhora nos preços. Nós precisamos exportar aí acima de 20 milhões de toneladas e ter um excedente ainda de produção que nós tivemos na safrinha esse ano. Recebemos agora recente a informação da USDA do dia 12 passado, onde eles se estimam produzir 352 milhões de toneladas. Então isso impede um pouquinho o bom andamento da exportação, porque eles vão ter produto para cobrir essa demanda. Olá, bom dia! Depois de toda essa oscilação que tivemos de temperaturas durante a semana, a chuva veio e veio com força. Ela começou ainda na sexta-feira e não parou. E olha que o acumulado não será pouco. O alerta já começou na quarta, com indicação dos meteorologistas de que ontem e hoje algumas cidades teriam um acumulado de 100 milímetros de chuva, principalmente na divisa com Santa Catarina. Aí nessa área o acumulado pode chegar a 200 milímetros, ultrapassando a média histórica do mês de setembro. O risco de cheias, enxurradas e alagamentos em toda a metade sul do Paraná não se descarta. Em Cascavel, o dia hoje começou com 14 graus, mas amanhã, depois de toda essa chuva, as temperaturas vão cair. A mínima será de 11 graus amanhã e na segunda de 8. Já em Londrina, o dia ainda começa com temperaturas nas alturas. Hoje, a máxima foi de 27 graus.
Em Dois Vizinhos, o acumulado de chuva só hoje pode chegar a 64 milímetros. A máxima hoje alcança 22 graus e amanhã a mínima será de 12. Choveu na segunda-feira, fez frio na terça, mas enfim na quarta os produtores puderam iniciar o plantio da soja. Após o fim do vazio sanitário, foi dada a largada na menina dos olhos da safra de verão. Jurandir deixou tudo pronto e só estava aguardando o vazio sanitário acabar para colocar a plantadeira no campo. Os primeiros hectares já foram semeados essa semana, até com um pouco de antecedência. Tanta ansiedade para iniciar logo o plantio de soja tem motivo. É que o agricultor está extremamente esperançoso com esta safra. Ela promete ser muito mais remuneradora do que o milho. E não é só ele que está otimista, não. Em todo o Paraná, a previsão é de uma safra de soja bem produtiva. Se não houver nenhum período rigoroso de estiagem e nem excesso de chuva, a ideia é que o estado colha mais de 16 milhões de toneladas da oleaginosa. Só na região de Cascavel, a expectativa é de quase 2 milhões de toneladas de soja. Este ano, com aumento na área de plantio. O preço da soja está bem valorizado no mercado internacional e, em soma a isso, o preço do milho está bem baixo. Então o pessoal deixou o milho de lado um pouco e preferiu a soja esse ano. A expectativa de aumento de área de soja em todo o Paraná também se confirma na nossa região. Nesta propriedade, por exemplo, o espaço destinado à soja dobrou. O produtor reduziu a área de milho, enquanto a de soja se expandiu para 160 hectares. E se a chuva não interferir muito, todo o plantio aqui deve estar finalizado até a primeira quinzena de outubro. A gente está até antecipando um pouco o plantio, tem umas previsões mais seguidas de chuva, então todo o tempo bom de sol é hora de aproveitar para plantar. Bom, já que a gente está no início do plantio da soja, vamos saber então como está o mercado com o analista Camilo Motter. Bom, Camilo, então qual a expectativa do mercado da soja? Bom, eu vejo, na minha percepção, da seguinte forma. Este último relatório do governo americano do dia 12 de setembro, relatório de oferta e demanda, ele colocou soja e milho em direções opostas. Ao elevar a produção de milho, que os Estados Unidos devem atingir um novo recorde de produção, 350 milhões de toneladas, e ao reduzir ainda mais a safra de soja para algo como 85, 86 milhões, os preços da soja ganharam firmeza e os preços do milho ficaram mais largados, mais soltos. E isto está influenciando totalmente a decisão do produtor brasileiro. Aliás, já vem influenciando há algum tempo. Portanto, o produtor brasileiro e o produtor argentino devem, dado esse estímulo à soja, caminhar muito mais para a decisão do plantio de soja. Portanto, devemos ter um aumento de área significativa no Brasil e na Argentina, com implicações sobre o volume de produção final, porque o uso de tecnologia, dada a renda que o produtor vem tendo nos últimos anos, também deve ser uma tecnologia de ponta, em detrimento aí do plantio de milho de safra de verão, e vai mais uma vez ser jogado, o milho, portanto, vai ser mais uma vez jogado em maior volume para o plantio de safrinha do próximo ano. E os preços da soja devem se manter no patamar que estão hoje? A percepção que temos de longo prazo, ainda com a safra americana, que pode nos trazer alguns percalços, porque ainda, dado o atraso que teve, as lavouras mais tardias ainda estão na fase de preenchimento de grãos, né? Há o risco sempre de uma geada antecipada no final do mês, tudo isso ainda são riscos. E, portanto, a gente acredita que o mercado da soja vai ser bem sustentado ao longo do tempo. Um fato muito importante também é que os Estados Unidos vão continuar com baixíssimos estoques, dada essa perda de produção. Portanto, aquele problema do ano passado continua neste ano. Mas o mundo tende a recompor um pouco mais os estoques, né? Ou seja, Brasil e Argentina vão continuar atendendo muito mais. E uma questão que todo mundo faz no mercado é por que uma quebra tão expressiva, quase igual à do ano passado, não colocou o mercado a patamares tão altos, né? Eu diria, temos 3 explicações para isso. Primeira, que esta quebra deste ano nos Estados Unidos, ela é sucedida de uma boa safra do último ano na América do Sul. Segundo ponto, a quebra nos Estados Unidos está sendo basicamente de soja e não de milho, como o ano passado. Terceiro ponto, o fato de quebrar somente soja e não milho está estimulando o produtor sul-americano a plantar muito mais. Portanto, a tendência é que
em condições normais de clima, haja uma grande safra na América do Sul que vai atender essa deficiência de oferta norte-americana. Bom, com essas informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de uma queda na safra de soja, e o Brasil querendo plantar muito mais soja, o Brasil deve ter uma produção maior que a dos Estados Unidos pela primeira vez? Tudo concorre para isto. Nós estamos plantando cerca de 29 milhões de hectares de soja daqui para 15 de novembro, e a tendência é produzirmos entre 88 e 90 milhões. Eu acredito que este vai ser o primeiro ano em que efetivamente nós vamos ultrapassar a produção norte-americana. No último ano empatamos em 82 milhões de toneladas, mas acredito que nessa próxima temporada nós deveremos ultrapassar, e aí acredito que os Estados Unidos não mais nos alcançarão, até porque eles são muito mais especialistas e são muito mais competitivos no plantio do milho e não devem reduzir a área de milho, e o Brasil tem um espaço muito maior e é muito mais competitivo na soja e, portanto, tende a aumentar muito mais a área de soja. Bom, Camilo, o câmbio tem variado bastante, agora está em queda, mas mesmo assim está influenciando nos preços? Isso influencia muito nos preços da soja e do milho brasileiro? Exatamente. A gente se prende muito sobre dados internacionais, mas o grande elemento, a grande variável que influenciou o preço interno no Brasil nos últimos 2 meses tem sido o câmbio. Ele saiu de menos de 2,10 para 2,45 e agora, nesses últimos dias, ao redor de 2,20. Portanto, o grande fator de formação do preço interno tem sido o câmbio. E no curto prazo, ele é muito importante. No longo prazo, evidentemente, que nós devemos dar muita atenção ao quadro de oferta e demanda. Produção norte-americana neste momento, a demanda global, e, na sequência, a oferta sul-americana. Veja agora as cotações agrícolas. Em Cascavel, a soja foi cotada em R$ 61,50 a saca de 60 quilos, o mesmo valor de Londrina. No Porto de Paranaguá, a saca fechou a sexta-feira valendo R$ 76,00. Já o milho encerrou a semana valendo R$ 17,00 em Cascavel e em Londrina. No Porto de Paranaguá, R$ 24,00. O preço do trigo fechou valendo R$ 50,00 em Cascavel e em Londrina. O próximo bloco tem um sabor doce. Vamos falar da produção de uvas, que vem crescendo em Toledo. É um minuto só.